Meu nome é Mário, eu sou acadêmico de agronomia pela Unijuí, sou orientado do professor Ivan na matéria de plantas 2. Eu estou aqui hoje para falar para vocês um pouquinho sobre cevada, que foi uma das primeiras plantas domesticadas pelo homem, isso há milênios atrás, e foi muito usada e é muito usada até hoje na alimentação humana e animal. Ela também é uma planta que é muito usada, a sua semente, então, a semente da cevada é muito usada na produção de malte e também para a questão de pão, pão duro, pães escuros, farinhas escuras, né, que antigamente, há milhares de anos atrás, era considerado como pão dos pobres, né, porque tinha uma questão de um subuso, era um material um pouco mais barato, acabava hoje, como a população mundial em si tem uma orientação um pouco melhor em termos de saúde, e também pelo poder aquisitivo acaba sendo usado muito esse tipo de farinha, junto com cevada, junto com centeio, junto com outras farinhas, para alimentação humana como uma forma mais natural. Também, falando um pouquinho de produção, de rendimentos, a cevada a nível mundial hoje está numa média aí de 2,5 toneladas por hectare, 2.500 quilos, tendo alguns países como Bélgica, Arábia Saudita, Holanda, Nova Zelândia passando de 6.000 quilos. Essa cevada produzida para a questão de malte, ela tem que alcançar mais de 98% de germinação e ter uma proteína menor que 12%. Por que isso? A proteína mais baixa dessa cevada vai proporcionar que ela não azede, né? Ela não estrague no processo de fermentação para a cevada em si. Hoje, os grandes mercados cervejeiros, né? Hoje fica aí a Ambev, Heineken e algumas outras empresas que também têm grandes corporações que detêm essa produção de cevada e fazem a parte de cervejaria, a parte de beneficiamento. Além das cervejas artesanais, que é sim um grande nicho de mercado e que vem crescendo ao longo dos anos aí no Brasil e ao redor do mundo. Além disso, a cevada se diferencia em duas. A cevada forrageira, que vai ter 6 fileiras, né? E ela vai ter... o número de cromossomos dela é um pouquinho diferente da cevada cervejeira. A cevada forrageira vai ter uma folha um pouquinho mais larga, a cevada cervejeira uma folha mais estreita e a cevada cervejeira tem 4 carreiras de sementes. Já e é um hexaploide o número de cromossomos que ela tem. O nível de proteína, como eu já comentei, tem que estar a menos de 12%, né? Portanto, a gente tem que sempre evitar, quando vai se cultivar a cevada, evitar para a cerveja, evitar aplicações de nitrogênio em perfilhamento. Porque o que acontece? Nitrogênio ele vai ser sintetizado pela planta e vai se transformar em proteína. Então, falando um pouquinho de zoneamento também, hoje a cevada, nossa região, o zoneamento estaria aí de 11 de maio a 20 de junho. Quanto mais alta a região, mais tarde. Claro que como essa produção de cevada é orientada pelas cervejarias, pelas empresas que produzem esse malte, então quase sempre elas são escalonadas e são limitadas a determinada época esse plantio para se ter uma colheita toda ela acumulada e todo um processo de beneficiamento, recebimento mais alinhado. A questão de nitrogênio que eu já vinha comentando, voltando a comentar, a questão de solo e nitrogênio. Solo, pH mais de 6 é a recomendação hoje para a cevada. Nitrogênio na base de 15 a 20 pontos de nitrogênio na base e não ultrapassar 80 kg em cobertura. Lembrando sempre aplicações anteriores ao perfilhamento. Questão de fósforo e potássio. Para 3.000 kg de cevada, a exigência dela é 45 pontos de P2O5 e 30 pontos de K2O, tendo um acréscimo aí por tonelada de 15 pontos de K2O, 15 kg de K2O por hectare e 10 kg de P2O5 por cultivar. Plantas invasoras. Folhas largas, podemos trabalhar com Nixofuron, que é o Alai, ou 2,4-D e Simpose Emergência, bem tranquilo, cuidar ali alguns limites, não passar do perfil, enfim, tem as suas peculiaridades, mas esse aí é tranquilo. A questão de folha estreita, a gente tem que trabalhar em pré-emergente, Roundup e Clethodim. Clethodim aplicações com Clethodim de 7 a 10 dias anterior ao plantio. Tem que respeitar essa lacuna para fazer o plantio, porque ele pode segurar um pouquinho de germinação, pode atrapalhar um pouco o desenvolvimento da cultura.
Pragas, cevada basicamente pulgão, lagarta e coró. Pulgão diretamente em grão, ele vai fazer a sucção da seiva e vai reduzir o volume de grão, vai reduzir o peso de grão. Lagarta vai fazer desfolha, comer mesmo a folha, vamos falar grosso modo. E o coró vai causar problemas na instalação da cultura, vai causar problemas em números de plantas por metro, diminui a população de plantas. Doenças, aí vamos ter mancha amarela, mancha marrom, algumas podridões radiculares em geral, doenças necrotróficas, brusone, são problemas aí que a cevada pode ter e pode sim trazer prejuízo. Porém, doenças necrotróficas, para a gente poder fazer esse controle, só com rotação de culturas, não repetir cevada 1, 2 anos na mesma área, tem que se fazer rotação de culturas. E com a questão fúngica também vem de ferrugem. E de ferrugem um pouquinho mais tranquilo para se efetuar controle aí com fungicidas, né? Base de triazol, base de estribulina, propiconazole, todos esses aí fazem um bom controle e trazem entregam então um controle bom para essas doenças. A questão de colheita, o seco dela, né, é considerado seco com 13% de umidade, procurar sempre, principalmente no mercado cervejeiro, que tem que se tomar um cuidado na secagem da semente muito grande, porque como para fazer o malteamento, a malteação dela, tem que entrar em processo de germinação, então você não pode usar temperaturas muito altas para efetuar essa baixa de umidade, então tem que se procurar colher o mais próximo de 13% possível para manter a germinação e não ter prejuízos na colheita. É isso aí, pessoal. Muito obrigado.